Rogério, se o Império Estadunidense cair, eles não irão levar o mundo? Acho muito difícil eles caírem quietos. Resta saber, Rafael, e essa questão que você coloca é bastante interessante, resta saber se houver uma derrota do interesse dos Estados Unidos nesse conflito. Primeiro, até que ponto essa derrota seria, vamos dizer, acachapante. Seria uma derrota total e definitiva. Depois, existe uma coisa que eu estou falando para vocês há muito tempo, porque muita gente reduz todo o entendimento a uma batalha contra um chamado, entre aspas, imperialismo. O que a gente convenciona chamar de imperialismo, na realidade, é onde você tem a concentração maior dos fluxos de capital. Ou seja, o controle do Estado profundo e do complexo militar e industrial dos Estados Unidos, ele é feito pelo sistema financeiro. Inclusive com muitas participações cruzadas em indústria bélica, em laboratório, em química, petroquímica, química fina, etc, etc, etc. Mineração. Tá. A questão é, esses fluxos de capital, eles não estariam eventualmente, e aqui é uma questão que eu coloco para vocês, porque muita gente entende só como um preto e branco, né? Guerra contra o imperialismo. Então, como se fosse uma guerra de puros ímpios contra impuros. Eu vejo de outra forma. Eu vejo o seguinte, que a direção dos fluxos de capital, da mesma forma que transitou entre, por exemplo, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos ao cabo do último século, pode estar fazendo a direção contrária agora, em direção ao Indo-Pacífico. Tá? Eu não digo tanto em relação à Rússia, apesar da Rússia ter muitos recursos naturais importantes, mas digo fundamentalmente em relação à Eurásia como um todo, se nós considerarmos aí o Paquistão, a Índia, que tornar-se-á uma potência em curtíssimo espaço de tempo. E a Índia é outro braço de ferro, tá? Que torna, por vezes, os resultados menos certos do que nos parecem a priori, porque há um esforço muito grande dos Estados Unidos em trazer a Índia para mais próxima da sua órbita. A Índia, que tem uma política bastante autônoma, compra petróleo da Rússia barato, compra e refina, mas, por vezes, os Estados Unidos tentam trazer a Índia para algum modelo de aliança militar mais próximo, com a ameaça do Paquistão, que por sua vez é aliado da Turquia, que está dentro da OTAN, mas não está dentro da OTAN como os Estados Unidos gostariam. Então há muita coisa incerta, Rafael. Agora, o grande ponto é essa derrota dos Estados Unidos, do Estado, né? Se nós contemplarmos o conceito todo como apenas um conflito interestatal, ele significa necessariamente a democratização do controle, por exemplo, dos grandes fluxos de capital e de como eles exercem seu poder em relação aos oligopólios? Ou você vai fechar em Washington e vai abrir em Pequim? Mas vai continuar do seu X lá, que era dono do negócio. Muitas das plantas, inclusive, já desde os anos 80 do século passado, foram colocadas na China, no Vietnã, no Camboja, na Malásia, em Singapura, vocês sabem disso. Quem é mais velho lembra da história dos tigres asiáticos, por exemplo. No momento em que eclode esse conflito dentro do território ucraniano, muitas empresas que estavam na Alemanha, elas saem da Alemanha e vão para onde? Vão para a Índia, vão para o Paquistão, vão para o Egito, vão para a Argélia, vão para a China, porque tem mais recursos energéticos baratos e abundantes, tá certo? Outro ponto que eu quero colocar para vocês, para ver como tem equações que são muito difíceis. A Alemanha anunciou ontem que volta a importar gás do Irã, né? O que pode ser uma boa notícia para a Armênia em relação à dependência que foi criada sob o ponto de vista do gás do Azerbaijão, que muita gente até faz uma certa elucubração que parte dele poderia ser oriundo do território russo. É uma elucubração, mas é possível que haja algum fundo de verdade aí, né? Então, gente, a questão não é meramente uma derrota dos Estados Unidos como a conformação de um novo mundo. Os Estados Unidos podem perder e os proprietários das grandes empresas nos Estados Unidos, os detentores dos grandes oligopólios nos Estados Unidos podem estar migrando com seus capitais, com seus recursos, com seus fundos para outros países. Então, há que se observar, né? Porque a tão propalada multipolaridade
ela não deve ser só do ponto de vista das relações entre Estados nacionais. Essa multipolaridade eu entendo como se nós, vamos dizer, mitigar um pouco esse excesso de poder de alguns centros financeiros, de alguns centros de onde emana muitas vezes o poder decisório. Isso tem que, na minha concepção, de alguma forma, ultrapassar um pouco essa questão da disputa interestatal. Claro que é bom que hajam novos polos de poder, novos grupos, novos que arregimentem novas alianças, como existe hoje entre o Irã e a Arábia Saudita, como sinaliza aí a possibilidade da entrada do Irã, da Argélia, da Argentina, eventualmente do Egito e da própria Arábia Saudita nos BRICS. Há muitos outros interessados, tudo muito importante. Mas é muito importante também que esta multipolaridade, essa capilarização, vamos dizer, uma certa democratização do poder decisório de muito pouca gente também seja considerada. Porque não adianta sair de um lugar e para outro. Nós já vimos esses movimentos ao longo da história, quando nós tivemos a Península Ibérica, Portugal e Espanha, como potências ultramarinas que levaram seus tentáculos ao Caribe, a Goa, a Macau, levaram seus tentáculos a toda a região aqui da América Latina, a África. No momento posterior, a Holanda, né, Países Baixos, a Bélgica, que foi para a Europa também, que foi para a África também, né, tristes episódios lá no Congo belga e tudo mais. No outro momento, a Grã-Bretanha, depois atravessa o oceano e vai para os Estados Unidos. A questão que eu faço, e por isso ainda insistindo na questão do Rafael, será que esse capital ele não está atravessando o oceano na outra direção? E que nós, eventualmente, não possamos ter uma concentração de poder em outros países, mas a concentração de poder dentro desses países dar-se-ia a partir da gestão dos fundos que são oriundos dos mesmos donos. Tá? É a preocupação que eu tenho, coloco aqui, é muito difícil das pessoas entenderem isso, porque a coisa de Corinthians e Palmeiras aí está estabelecida, né? Então todo mundo acha que é uma luta do bem contra o mal e ponto, né? Cada um defendendo o seu lado.